E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eric. Hoje é dia 2 de novembro de 2023. Feriadão aqui no Brasil. E vamos aí curtir o nosso feriado com um pouquinho de gramática, língua portuguesa, essa língua maravilhosa que nos faz felizes, né, que nos deixa assim extremamente orgulhosos, né, por ser uma língua realmente encantadora. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre ortografia. Vamos abrir um parênteses aí na sequência que nós vínhamos seguindo, né, e vamos falar um pouquinho de ortografia. Né? Deixa eu acionar aqui a minha caneta. E bora lá então começar. Né? A ortografia, pessoal, ela trata o quê? De explicar a forma correta de empregar as letras e os sinais gráficos na escrita, nas palavras. Né? E esses sinais gráficos são acentuação e vários outros que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula. Né? O nosso alfabeto ele tem 29 letras, né? Isso após o novo acordo ortográfico. Né? Porque aí, depois do novo acordo ortográfico, foram inseridas as letras K, W e Y. Né? Mas são poucos casos, né, em que a gente vê isso daí. Por exemplo, KM, para falar do quilômetro, KG, quilograma. Né? Algumas palavras estrangeiras aí transcritas, como kart, smoking, show, né, que você tem o W aqui, playground, que tem o Y, hobby, coisas assim. E nomes próprios estrangeiros que são mantidos em algumas situações. Né? Temos aí o emprego, para começar a falar da coisa em si, vamos falar primeiro da letra H. Muita confusão nesse sentido. Nós vamos mencionar aqui alguns casos que eu tenho certeza que você já viu em algum momento, e eu tenho certeza que você já se deparou com eles em alguns momentos e ficou meio em dúvida. E isso não é um privilégio seu, porque a língua portuguesa ela é extremamente complexa em algumas coisas. Né? Então nós vamos caso a caso. Né? Eu não recomendo que você fique preocupado no sentido de querer decorar todas essas regrinhas agora, de uma vez. Com o tempo, com paciência e com a prática, a gente vai memorizando os casos. Não vou falar para você que eu nunca tive que consultar uma dessas situações aqui que eu vou lecionar hoje. Claro que eu já tive que consultar. E eu trabalho como tradutor e intérprete. Mas nem sempre elas vêm tão facilmente. Tem casos muito excepcionais que às vezes deixam a gente na dúvida. Então, vamos de boas. Tá? Vamos pouco a pouco, item a item, e vai dar tudo certo. Tá? Então vamos lá. Emprego da letra H. Tá? A letra H no português não tem valor fonético. Né? Então o que acontece? Você fala hoje, né, com H, mas não tem som do H aí. Né? Então por que é mantida? Porque por questões etimológicas foi mantida essa característica do latim, que é hodie. Né? Não sei nem se pronuncia assim, né? Porque eu não sou um senhor do latim, mas enfim, no latim existia aí o H e foi mantido. Tá? Então, quando você vai utilizar o H? Né? Inicialmente, ou seja, no início da palavra por questão etimológica, hábito, hélice, herói, por exemplo. Né? Medial, ou seja, no meio, né, como integrante de dígrafos. Por exemplo, os dígrafos CH, LH e NH. Né? Chave, galho, galinha. Né? E no final também em algumas interjeições. A, por exemplo, né, esse sentimento, né, meio de exclamação. Né? Não se usa H em palavras derivadas e compostas sem hífen. Vou dar uns exemplos aqui. Reabilitar. Não se põe mais... Primeiro, não tem mais o hífen. Tá, pessoal?
Então você junta o re com a palavra. E quando você junta, aqui você tem o habilitar com H, mas quando você junta o re, a partícula re com habilitar, você perde o H. Mesma coisa, desonesto, né? No meio aí da palavra você exclui, né? Você retira esse H. Inábil, né? In mais hábil. Vamos para o G ou J. Isso aqui também é um show de erros, né? O uso de G ou J tem a ver com a origem da palavra. Tá? Então, gesso, por exemplo, né? A palavra gesso, por exemplo, vem do grego gypsus, né? E aí você mantém o G por esse motivo. Jeito vem do latim jacto, né? Então, por isso que você mantém aí, né, esse G e esse J nesses casos. Então, com G você vai escrever substantivos terminados em agem, igen ou ugem, viagem, origem, ferrugem. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo, plágio, colégio, prodígio, relógio, refúgio, né? Então você vai escrever com G. Palavras derivadas de outras que são grafadas com G. Massagista, vem de massagem. Selvageria, que vem de selvagem, né? Já com J, né, você tem palavras derivadas de outras terminadas em já, né? Então você tem aí laranja, laranjeira, loja, lojista, né? Então você mantém o J. Conjugação dos verbos terminados em jar ou gear, como arranjar, gorjear. Palavras derivadas de outras que são grafadas com J. Nojento, nojo. Desajeitado, deriva aí de jeito, né? S e Z, essa aqui nem se fala então, né? Com Z, você vai escrever com Z palavras terminadas em zal, zeiro, zinho ou zinha. Cafezal, cinzeiro, cafezinho. Derivadas de palavras cujo radical termina em Z. Cruzeiro, vem de cruz. Enraizar, vem de raiz, né? Verbos formados com o sufixo. O que é o sufixo, pessoal? O sufixo é aquilo que vem na parte final da palavra. Sufixo isar e cognatus, né? Que são palavras parecidas. Fertilizar, fertilizante. Civilizar, civilização e assim por diante. Você vai grafar com S o som de Z. Em que casos, Eric? Em adjetivos com sufixos oso e osa. Gostoso, teimosa. Veja que soa com Z, mas se escreve com S, quando você tem oso, osa. Ok? Substantivos com sufixos ese, isa, ose. Catequese, poetisa, metamorfose. Mesma situação, tem som de Z, né? Mas é um substantivo com esse ese, isa, ose. Repare que em cima são Desculpa, li uma coisa e falei outra. Em cima aqui o oso, osa, você tem adjetivos. Muito interessante fixar isso aqui. Esse ese, isa, ose são substantivos. Okay? Verbos derivados de palavras cujo radical, lembra que nós falamos de radical? Aquilo que é comum a todas as palavras ali, derivadas desse elemento comum, verbos derivados de palavras cujo radical termina em S. Analisar, que é análise, atrasar, atrás. Formas dos verbos por e querer e seus derivados. Pusemos, quisemos. Repara que todos soam com som de Z, mas se escreve, pelo amor de Deus, pessoal, com um S, tá? Não vai me escrever quisemos com Z, por favor. Tá? Sufixos es e es, né? O sufixo es com acento circunflexo forma adjetivos derivados de substantivos concretos. Montanhês, né? Um substantivo concreto, montanha, francês, França. Já o es com Z forma substantivos abstratos femininos derivados de adjetivos. Acidez, ácido. Rapidez, rápido.
Sufixos esa e esa, né? Escreve-se esa com substantivos cognatos de verbos terminados em ender, defesa, defender, presa, prender, né? Substantivos femininos que designam títulos de nobreza, baronesa, duquesa, princesa. É muita regra, né, pessoal? É regra para ninguém botar defeito. Então, vale aquilo que eu tinha falado. É bacana você saber essas coisas, mas não se preocupe tanto em decorar tudo isso aqui, todas essas inúmeras situações aqui. Elas servem mais para te informar, para te guiar. De repente você consegue, né, guardar detalhes aqui que vão te orientar, te nortear na hora de você escrever corretamente a palavra, né? E por fim aqui nas formas femininas de adjetivos terminados em es, montanhesa, francesa, e escreve-se com esa, com z, substantivos femininos abstratos derivados de adjetivos e que denotam qualidade ou estado. Beleza, belo, pobreza, pobre, é um estado, né? Ou uma qualidade, como beleza. Por exemplo, né? Verbos terminados em isar ou isar, né? Com z. Escreve-se isar quando o radical dos nomes correspondentes termina em s. Avisar, aviso. Pesquisar, pesquisa. Caso contrário, você vai grafar isar, com z. Civilizar, civil, mais o isar, né? Motorizar é motor, mais isar. X ou ch? Também é uma situação que muita gente erra, né? Você utiliza o X, normalmente, há exceções, após ditongos. Caixa, né? Você tem o ai, baixo, ameixa, e após uma sílaba inicial em, enxada, né? Enxame, enxaqueca. Usa-se CH em vocábulos como bucha, chuchu, fachada, flecha. Ou seja, você viu que não tem muita regra aqui no CH. Que é mais uma questão de você conhecer os vocábulos. Parônimos e homônimos. Que troço é esse, Eric? É de comer? Não, pessoal. Os parônimos são palavras com som parecido, mas que têm significado e grafia diferentes. Olha alguns casos muito famosos. Alto com L de altura e alto com U, que tem a mesma pronúncia, né? Só que diz respeito a automóvel, a carro. Essa frase aqui, troquei meu auto, coisa que a gente não costuma ouvir muito, né? Mas você entendeu que o alto com U deriva aí de automóvel. Descrição, né? Que vem de descrever. Discrição tem a ver com ser discreto. Emigrante, uma pessoa que sai de um país, de algum lugar. Imigrante, ela chega, ela entra num país ou numa região. Mal com L, oposto de bem. Mal com U, que é o mesmo som, oposto de bom. Muito importante decorar isso aqui. Viagem é o substantivo, gente. Pelo amor de Deus, não vão me falar viagem, que eles viajem bem com J. Por quê? Desculpa, com G. Então, novamente, pensei uma coisa e falei outra. Né? Não vai me escrever que eles viajem com G, né? Porque viagem aí é do verbo, né? Na terceira pessoa do plural, então você vai ter que escrever com J, que eles viajem. Agora, a viagem foi um sucesso, aí é um substantivo, é com G. Tráfego é a mesma coisa que trânsito. Tráfico, comércio ilegal, né? Tráfico de drogas, né? Homônimos, pessoal, são palavras que têm som e grafia iguais e têm um significado diferente. É mais complicado ainda, né? São do verbo ser, conjugado na terceira pessoa, do plural, né? E são de sadio. E são relativo a santo, São Paulo, né? São Francisco e assim por diante. Verbo ser e substantivo ser, né? O ser humano é um substantivo. Cedo, do verbo ceder, eu cedo a você, né? E cedo, do advérbio de tempo, né? Cedo, o oposto, o antônimo de tarde, né? O uso dos porquês. Esse aqui é uma novela, né? Repara que aqui porquês já está junto e com circunflexo no E.
Nós vamos ver por quê. Separado, pessoal, pergunta. Início de pergunta, para ser mais específico. Por que você se atrasou hoje? Porque junto, em resposta. Tá? Atrasei-me porque tive um imprevisto. Repare que não é necessariamente em toda afirmação que você vai colocar o porquê junto não é em toda afirmação que você vai colocar o porquê junto sem o circunflexo, por exemplo, no E. Né? E há situações também em que você tem uma afirmação, mas que o porquê vai ter que vir separado. Porque não é uma resposta. O porquê junto, sem circunflexo, ele é utilizado em respostas a perguntas, ok? Sem ser precedido por um artigo "o", tá? Ou de repente por um artigo indefinido semelhante ao "o", ok? Porque separado com circunflexo é em perguntas, mas vem no final da pergunta. Você se atrasou hoje, vírgula, por quê? E o porquê junto com acento é um substantivo e equivale a motivo. Ele é antecedido pelo artigo "o". Vou falar de novo. O porquê junto com acento circunflexo no "e" é um substantivo e equivale a motivo, sendo antecedido pelo artigo "o". Então, ele é um substantivo. Olha essa frase. Qual o porquê de você ter se atrasado? Ou seja, é a mesma coisa que dizer qual o motivo de você ter se atrasado. Então, colocou um "o", ou mesmo em alguns casos, assim, que funciona de forma semelhante ao "o", você vai ter um porquê que é um substantivo e, portanto, ele deve vir junto com o acento circunflexo no "e". Mas e mais, pelo amor de Deus, esse daqui é um show de horrores, né? O pessoal põe à torta e direita, né? Tem muita gente que não sabe a diferença e põe mais quando acha que é mais, põe mas quando não é mas. É um show de horrores. Mas, pessoal, indica intensidade e adição. Olha aqui, vou até marcar com amarelo aqui. Adição, exemplos. Ó. Gosto mais de você. Preciso fazer mais viagens. E quando você utiliza aí o mas? Quando é uma adversidade, é uma oposição entre dois fatos. E o mas ele é semelhante a porém, contudo, entretanto e por aí vai. Tá? Estudei bastante, mas fui mal na prova. Aqui é direto, você vê mais. Né? Estudei bastante, mas fui mal. Pelo amor de Deus, pessoal, está errado. É mas. Agora você sabe, por favor, não vai ficar errando mais isso. Corri, mas não cheguei a tempo. Vamos falar um pouquinho do novo acordo ortográfico. Esse acordo que veio aí para atender uma série de boas intenções, mas que virou um pesadelo aqui no Brasil, para quem é da minha geração ou de gerações próximas à minha, por exemplo, que já vinha acostumado com uma série de coisas e teve que se adaptar. Né? É ruim? É. Mas eu tenho uma novidade para você. Não tem jeito. Você tem que se adaptar e ponto final. Tá? Alfabeto, né? Como eu disse, você teve a inserção de 3 letras no alfabeto, que foi K, W e Y. O trema deixou de existir em todas as palavras da língua portuguesa, tá, pessoal? Ambiguidade não tem mais, linguiça não tem mais, pinguim não tem mais, sequestro não tem mais e assim por diante. Quando que eu uso então, Eric? Só quando for uma palavra de um outro idioma, como o alemão, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo. Tá? Ditongo aberto. Né? No novo acordo ortográfico, os acentos nos ditongos abertos, ei e oi ou oi, ou melhor dizendo, né? Na nova ortografia, os acentos nos ditongos abertos ei e oi deixaram de existir nas palavras paroxítonas, pessoal. Então, heróico fica heróico sem acento. Repare que não é herói, herói continua tendo. Tá bom?
Porque o herói não é uma paroxítona, tá? É nas paroxítonas que nessas situações de ditongos abertos e oi, você perdeu o acentinho. Heróico, europeia, ideia, nem se fala, né? Tá cheio de gente escrevendo ideia com acento no né? E está errado. Assembleia, nem se fala, então. E por aí vai. Hiato, deixaram de existir também os acentos circunflexos nos hiatos, formados pela duplicação das vogais e o. Voo, continua tendo um monte de gente ainda que fica escrevendo voo com acento circunflexo. Não existe mais, pessoal. Perdoo também não tem mais. Vem, não tem mais. Leem, não tem mais, e assim por diante. Acentos diferenciais, né? Esses acentos que distinguiam duas palavras iguais. Ai, mas era tão lindo, Eric. Mas acostume-se, não existe mais. Tá? Então, para, do verbo parar, né? E para de preposição, não tem mais esses acentos diferenciais. Tá? Porém, né? Você tem, por exemplo, deixam de existir tanto neste caso quanto em pelo, substantivo, e pelo, preposição. Né? Então, também em pelo e pelo, aí no caso, pelo do substantivo, pelo do corpo, e pelo da preposição, por mais o, você também não tem mais acento diferenciador ou acento diferencial aí para esses dois casos. Só que essa nova regra não se aplica a pôde para pode. Né? Pôde no passado continua com acento. Né? O verbo por também manteve o acento para se diferenciar de por preposição. Tá? E U tônicos, a letra U deixa de ser acentuada nas sílabas que, gui. Ok? Então, apazigue, antes você tinha acento no U, não tem mais, pessoal. Averigue também não tem mais. Tá? As paroxítonas que têm a letra I ou U tônicas antecedidas por ditongos, como a palavra feiura, também não recebem mais acento. Tá? É uma série de coisas, pessoal. Eu, como disse, trabalho com tradução e me custou muito tempo adaptar-me a isso daqui. Mas de tanto fazer, chega uma hora que você não precisa mais lembrar da regra. Automaticamente você já sabe que não tem mais. Tá? Ou que se manteve, como, por exemplo, o acento circunflexo no O de por, do verbo por. Né? Hífen. Esse aqui nem se fala, então. Isso é uma confusão sem fim, mas nós vamos desenrolar isso hoje. Prefixo termina com a mesma letra com a qual o sufixo começa. Né? Aí você separa com o hífen, ou seja, anti-inflamatório. Você não tem anti-inflamatório, um não termina com I e o outro começa com I? Põe o hífen. Arqui-inimigo. Então, percebeu? Juntou o sufixo com o prefixo, um terminando com uma letra e o outro começando com a mesma letra, põe o hífen. Tá? Agora, quando você tem um prefixo com letra diferente da qual o sufixo começa, aí você junta. Semicírculo extraoficial. Casos particulares, tem exceções. Tá? Sufixo iniciado por H separa. Tá bom? Pré-história. Né? Anti-higiênico. Repara que você tem o H antes do I no higiênico, então você separa. Muito cuidado com essa história do pré, pessoal, porque você tem palavras que enganam. Por exemplo, deixa eu escrever uma aqui, predestinação, que só se fala pré. Na verdade, pelo menos aqui em São Paulo, né? Mas se escreve predestinação. Tá bom? Então, muito cuidado para não utilizar essa regrinha do pré em situações em que você não escreve pré, mas sim pré. Ok? Prefixo termina em vogal e sufixo se inicia por R ou S. O que você faz? Junta e dobra o R ou S. Mini saia. Dobra o S. Contra-regra. Tá? Dobra o R. Tem uma exceçãozinha aqui. Quando dois R's ou S se encontrarem, permanece a regra geral. Letras iguais separa. Então, super requintado. Ó,
Super termina em R, requintado tem R também, separa. Nesse caso, tá bom? A duplicação aqui acontece quando você tem um prefixo terminando em vogal. Vou colocar aqui destacado em amarelo. Tá? E o sufixo vai se iniciar com R ou S. Tá? O hífen permanece quando, pessoal? Após os prefixos ex e vice. Ex-namorado, vice-presidente, continua. Após os prefixos pós, pré e pró, né? Acentuados, cuidado com o pré que eu falei ali do predestinação, tá? Pós-graduação, pré-escolar, pré-história e assim por diante. Após o prefixo pan, seguido de vogal, pan-americano, né? Você põe quando a palavra seguinte ela começa com vogal, tá, pessoal? Pan-americano. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Na verdade, vamos fazer 2 exercícios só para a gente praticar um pouquinho. Mas isso aqui, como eu disse, é muito importante que você aprenda a dominar bem por meio do uso. Use. Vai chegar uma hora que, da mesma forma como você decorou boa parte das regras anteriores, antes do novo acordo ortográfico, ou mesmo todas, você decorou tudo aquilo lá, o quê? Fazendo muito. Nem todas as regras você sabia de cor. E isso é algo que você vai ter que voltar a fazer agora também. Tá bom? Olha o primeiro exercício. Assinale a alternativa na qual está correta a grafia de todas as palavras. Caso eles viajem, já está errado, né? Porque viagem é substantivo. Aqui teria que ser J. Deixarão com CH, que horror! É X. A demissão com C cedilha, pelo amor de Deus, né, pessoal? SS, não é S cedilha. Então, essa aqui está errada. Essa aqui está errada, também não é estranheza com S, é com Z. Exceção é com C cedilha, né, pessoal? Todos profissionais com C, misericórdia, com SS, né, pessoal? Também está errada. Por causa de uma distensão no ombro, era incapaz de grandes esforços. Essa aqui está certa. Consequentemente, a última está errada. Avisados com Z, socorro, né? Com S. Prejuízos com SS, pelo amor de Deus, com Z e com S depois. E país com Z, que horror. Está errado também. Tá? Em artigo de opinião, um especialista formulou a seguinte questão. Essa é a questão 2, tá? Vou ler de novo. Em artigo de opinião, um especialista formulou a seguinte questão. Por que razão alguém investiria numa campanha eleitoral um valor muito superior ao que irá receber como subsídio nos próximos 4 anos? Repare que é pergunta, então está separado esse porquê. Né? O segmento destacado aparece também em outros enunciados. Né? Qual o segmento, Eric? Por quê? Vou colocar aqui, dessa vez de verde. Ok? Então vamos ler de novo essa segunda parte do exercício. O segmento destacado, por quê, aparece também em outros enunciados. Assinale a alternativa que apresenta uma forma de emprego incorreta, uma forma de uso desse porquê incorreta. Cuidado para não ir marcar a correta, tá, pessoal? Não lê no piloto automático, lê com calma, tá? Ainda não sei por que partido vou optar. Esse daqui é um ótimo caso do porquê separado de uma afirmação, porque não é resposta, ok? É uma afirmação, mas não está respondendo, então é separado. Esse aqui é um exemplo de um enunciado que está certo. Muita gente escolhe um candidato sem ter um porquê. Não. Um porquê. Aqui tem que ser o porquê substantivo. Repara, lembra que eu falei que o um, às vezes, ele aparece aí no lugar do o, embora seja 99% mais comum você ver o porquê. Né? Nesse sentido aí do porquê como substantivo junto e com circunflexo no E. Tá? Então, essa daqui é a nossa alternativa incorreta. E, portanto, é a alternativa correta para a pergunta, ok? As outras. Por que votar em branco ou anular o voto? É uma pergunta.
Então tá separado, tá certo. Muitos ignoram porque a eleição é importante para a democracia, mesmo caso da primeira frase lá. Né? Não é uma resposta, é uma afirmação, mas por não ser resposta tem que vir porque separado. Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que você... e tem um outro caso aqui, né? Só para finalizar corretamente aqui o nosso vídeo. Com tantos casos de corrupção, escolher mais um político, por quê? Tá certo. É uma pergunta e o porquê está no final da frase, então é porquê separado com circunflexo no E. Ok, pessoal? É isso aí, a alternativa correta para a pergunta é a alternativa B de bola. E eu espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido essa aula. Tá bom? Faça muitos exercícios. E é isso. Te vejo no nosso próximo vídeo de língua portuguesa. Até lá!